Fala pessoal, beleza? Vocês estão bem? Vamos dar continuidade ao nosso módulo dinâmico. Então, como foi prometido na última aula, né, no último vídeo, a gente disse que a gente daria hoje continuidade nele, alterando a posição da régua traseira, tá? Fazendo com que ela tenha a opção de ficar em pé, como ela já está agora, ou deitada, assim como a régua da frente a gente já fez isso, tá? Aí para quem pegou esse vídeo de agora, gente, esse vídeo vai ser o 10º vídeo. Então, para vocês entenderem, né, e acompanharem certinho o que está acontecendo aqui, seria interessante vocês assistirem desde o começo, desde o primeiro vídeo, onde a gente constrói o armário peça por peça, tá? E a gente vem construindo tudo isso daqui, ó, essas opções de componentes, tudo lá no comecinho, tá bom? Porque se vocês pegarem agora, vocês vão ficar meio, acredito, vai ficar meio boiando, aí não vai entender muito bem o que está acontecendo. Então, faz isso aí, pega lá do comecinho para vocês entenderem. E qualquer dúvida pode comentar, pode perguntar sempre que quiser, tá bom? Se puder, se inscreve no canal, dá um joinha aí que dá uma força pra gente. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai adicionar um atributo de rotação em X aqui nessa régua aqui, ó, essa régua traseira, tá? Então se a gente vier aqui, ó, régua superior traseira, a gente não tem rotação nele. Então a gente adiciona aqui, ó, rotação em X, tá? E o que a gente vai colocar aqui nesse rotação em X? Eu já até tenho aqui e vou colar aqui e vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Vamos lá, vou dar aqui um Enter. Não, desculpa, copiei o negócio errado, só um minutinho. Copiei. Aqui a gente dá um Ctrl Z aqui. Pera aí. Tá? Tinha feito errado, tinha copiado errado aqui da minha colinha aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos ver o que se está funcionando aqui, tá? Ó, régua traseira deitada, ficou deitada, belezinha. Tá para trás, mas ficou deitada. E vou colocar agora ela em pé e apliquei, ela voltou para a posição dela. Então vamos lá, vamos explicar o que eu fiz aqui, tá? Eu coloquei uma condição, tá? Qual é essa condição? Se a posição da régua for diferente de 0, aí para vocês lembrarem, mas que raio de posição é essa? É que a gente definiu aqui em cima, aqui ó, régua traseira em pé, que quando ela está em pé, ela passa para cá, ó, régua superior traseira, posição. Quando está 1, é quando ela está em pé. Se eu mudar aqui para deitada, olha aqui, ó, régua superior traseira, posição, fica 0, tá vendo? Então a gente sabe que toda vez que tiver, mexi na régua errada, quando está em pé, é 0, perdão, é 1, tá, ó, régua superior, traseira, posição, 1. Então voltamos aqui embaixo para explicar a fórmula aqui. Então se a régua superior posição for diferente de 1, ou seja, se ela é diferente de 1, de 0, esse sinal aqui, ó, maior que e menor que, não, aliás, menor que e maior que, do jeito que está aqui, significa diferente. Então se ele for diferente de 0, ou seja, é 1, se for 1, a rotação dela, aí ele vai executar o que está aqui dentro, então a rotação dela vai ficar em 0, tá? Porque aqui a gente está mexendo com a rotação, 0 graus. Mas se ela for igual a 0, né, ele vai ficar menos 90. Porque assim, se ela for diferente de 0, isso aqui vai retornar verdadeiro, tá? Aí ele vai executar o que está aqui. Se ele não for diferente de 0, ele vai ser 1, então ele vai passar para 90, menos 90, tá? Acho que vocês devem ter entendido, porque talvez vocês já tenham feito também a régua da frente isso, né? Então fica mais claro um pouquinho.
Então beleza, isso é isso aqui, tá? Para rotação. Só que quando a gente roda, aqui ó, deixa eu mudar aqui para deitada, olha o que está acontecendo. Ela está ficando aqui para trás. Por que isso? Porque a gente colocou aqui ó, na posição dela, que a posição dela vai ser a profundidade do módulo, que é a profundidade toda do módulo, menos o tamanho da própria régua, né, em Y. Que raio de tamanho é esse? É a espessura dele, né, a espessura dele em Y. Então, como ele tem 18 milímetros, né, ele jogou a régua 18 milímetros cá para dentro. Então a gente vai ter que colocar uma condicional aqui também. A gente vai ter que colocar que ele só pode jogar para dentro quando a posição dele tiver, quando ela tiver em pé. Se for deitado, não, tá? Então eu vou colar aqui também a minha colinha aqui, que eu já tinha feito, tá? Vou colocar aqui, ó. Colei aqui e dei um enter, ela já veio para cá. Então vamos entender aqui o que eu fiz aqui, ó. Se a posição da régua for igual a zero, ou seja, ela deitada, o que ela vai fazer? A posição dela vai ser a profundidade do módulo inferior, que está aqui, tá? Ou seja, já ficou certo. A profundidade do módulo é isso aqui tudo, tá? Vamos ver aqui onde é que está o eixo dessa régua. Botão direito, editar. Vem aqui, botão direito de novo, modificar eixo, ó. Tá aqui o eixo dela, tá? Aqui é o ponto zero dela, dessa peça aqui, né? Do módulo completo vai ser lá, então ele vai pegar o tamanho todo. Bom, beleza. Por isso que ela ficou aqui. Agora, vamos lá. Então, vamos lá, recapitulando. Posição dela em Y. Se a posição for zero, ou seja, deitada, a posição dela vai ser a profundidade do módulo. Caso não seja, a profundidade, a posição seja zero, ou seja 1, aí vai ser a profundidade do módulo menos a espessura da régua, né? Ou seja, quando eu mudar aqui, ó, a posição dela para em pé, ó lá, aí ficou certo. Aí vamos ver o que aconteceu, ó. Porque quando ele monta o módulo, né, o programa monta o módulo, ele vai verificar todos esses atributos que a gente colocou aqui. Quando ele chegar aqui no Y, ele vai perguntar assim, ó, o módulo superior, né, a posição dele é zero, é deitado? Ou seja, a gente escolheu aqui que vai ser deitado? Não. Então ele não vai executar isso aqui, ó. Ele vai executar isso aqui, ó. Ah, ele vai falar assim, então a posição dele vai ser a profundidade total do módulo menos a espessura da régua, né? Porque, olha só, vamos ver onde é que está o eixo aqui desse, olha lá onde está o eixo. Se eu não colocar menos a espessura da régua, isso aqui iria vir para cá, essa régua ia ficar para fora. Quer ver, ó? Vou mostrar na prática, ó. Vou aqui, ó. Só vou tirar isso aqui, ó. Vou recortar isso aqui, ó. Recortei, dei enter. Olha lá, tá vendo? Aí eu vou fazer assim, ó, vou botar a régua posição deitada de novo. Foi para a posição certa. Agora eu vou botar ela em pé. Ele simplesmente rodou, porque como o eixo está aqui, ele simplesmente rodou, mas não alterou posição nenhuma. Mas eu preciso que quando ele venha, quando eu esteja nessa posição, eu preciso que ele entre 18 milímetros, quer dizer, 18 milímetros se a régua tiver 18, né? Se ela tiver 15, vai ser 15. Mas eu preciso que ela entre para lá a espessura da régua. Por isso que a gente coloca aqui como estava. Então, beleza. A gente já tem aqui a nossa posição, a nossa régua.
alterando a posição de acordo com o que a gente precisa, tá? Em pé ou, no caso em pé assim, né? Em pé, falei ao contrário, né? Eu cliquei uma coisa e falei outra. E deitado. Aí vocês vão me perguntar assim, poxa, mas e a altura do fundo? Que agora isso aqui tá errado, né? Ok, então a gente vai alterar essa... Não, cancela. Ó, fiz besteira aqui. Espera aí que eu fiz M. Só faltou eu colocar aqui a... não, que eu tirei mesmo aqui a posição, aí sem querer eu arranquei aqui o negócio fora. Pronto, voltou. Papai. O que eu arrumei aqui, gente? Caramba. Vamos ver, de Ctrl Z aqui para voltar a besteira que eu fiz. Deixa eu ver se voltou aqui. Que eu cliquei errado. Tá. Beleza. Então vamos lá. Então agora o que a gente vai fazer? Como eu tinha dito, se vocês, né, agora quando a gente coloca ela deitada, o fundo está passando aqui para cima, né? Na verdade ele tem que parar aqui na altura da régua. Na verdade não é na altura da régua, tá, gente? A gente vai fazer isso depois no outro vídeo, porque o que acontece? O fundo ele não fica faceando aqui, ele entra 6 milímetros ou 7 milímetros. A gente costumava colocar na marcenaria 6 milímetros. Se botar 6 milímetros aqui para dentro já é o suficiente. 6 milímetros para dentro da ilharga, 6 milímetros para dentro da outra, 6 milímetros para dentro do fundo. E quando a régua está deitada, 6 milímetros para dentro da régua, tá? Aqui a princípio a gente está colocando ela faceando aqui. Então vamos fazer o seguinte, essa aqui a gente já vai fazer ela ficando 6 milímetros para dentro da régua, tá? Depois a gente altera isso na ilharga, talvez em outro vídeo. Então vamos lá. Vamos mudar aqui a posição do fundo, né? Então a gente vai vir aqui no fundo. Então a gente vai dizer que o tamanho do fundo em Z, que no caso aqui a altura é Z, a gente aqui só está dizendo que o tamanho do fundo vai ser a altura do módulo, né? Altura do módulo menos a espessura da base. Por enquanto foi só o que a gente colocou aqui, tá? Só que na verdade não vai ser só isso. A gente vai ter que colocar aqui também uma condicional. A gente vai ter que colocar aqui, olha só, vou apagar isso aqui tudo, vou colocar igual. Então a altura do fundo vai ser igual a altura do módulo menos a espessura da base, até aí tá igual ao outro, certo? Aí vamos ver por aqui mesmo, ó. Procurar aqui base espessura, ó, base espessura, tá? Menos a espessura da régua superior. Não sei se a gente colocou essa opção aqui em cima. Régua superior frontal, régua superior traseira, tá? Então olha só, a gente colocou aqui. Se a gente colocar assim, ele já vai ficar, quer ver, eu vou dar um enter e vou deixar assim por enquanto, ó. O que aconteceu, olha lá, ó. Ele ficou certinho aqui, ó, né? Ficou certinho aqui. Só que a gente vai ter que colocar também que ele vai ser isso menos, não, menos não,
mais 6 milímetros. 6 milímetros. Nossa, o que aqui é? O que aqui eu tenho que escrever 0,6. Se eu não me engano, acho que é isso. Tá, beleza. Aí ele vai ficar aqui dentro do módulo. Só que, se eu deixar só assim, ele vai ficar... só um minutinho, deixa eu ver aqui uma mensagem que chegou para mim no Zap. Beleza. Só que se a gente deixar assim, o que vai acontecer? Olha só. Quando a gente colocar a régua em pé, ele mantém, tá vendo? Ó? Vai ficar sempre daquele tamanho, porque a gente botou fixo. Mas a gente quer colocar agora uma opção que ele vai ser dessa forma quando a régua estiver deitada, tá? Então, ó, vou copiar isso tudinho aqui, até aqui. Recortei, tá? Então vamos lá, quando a régua estiver deitada, ou seja, quando for zero, a posição for zero, que ela vai ser assim, certo? Então, beleza, então recortei isso aqui, vou inserir aqui a função do if. Qual vai ser o teste lógico? O teste lógico vai ser que se régua superior traseira posição for igual a zero, ou seja, deitada, aí vou apagar isso aqui e vou colar aquilo que a gente tinha feito lá. Aí vai ser aquilo lá, tá? Mas se não for, ou seja, se não for zero, vai ser 1. Então vai ser o que? Vai ser o seguinte, ó. O tamanho do módulo então ele vai ser o tamanho do módulo menos base espessura, e eu acho que é só isso. Dei um enter e olha lá o que aconteceu. A base, o fundo ficou na altura certa. Agora vamos alterar aqui, ó, ela para deitada. Deitada, ó, tá vendo? Ela já não tá mais, ó, aqui, ó. Mas se a gente fizer, por exemplo, um corte aqui, ó, onde que está isso? Que tem tempo que eu não uso. Tá aqui, ó, mover. Olha lá, tá vendo? Ele está entrando 6 milímetros para dentro do nosso fundo ali, tá? Então beleza, eu vou remover isso aqui. Então é isso, gente. Então a gente conseguiu finalizar essa parte aqui. Agora o que eu vou fazer depois também, que a gente pode fazer também, é aquilo de fazer ele entrar 6 milímetros para cá e 6 milímetros para cá também, tá? Aí a gente faz isso daí no próximo vídeo, de repente. Tá, beleza? Então um abração, fiquem com Deus. E não esqueçam aí de dar um joinha, dar seu like aí, por favor, que isso dá uma ajuda pra gente, tá? Se puder compartilhar com alguém aí que de repente gosta desse conteúdo, ou compartilha no Face, que tem gente que gosta, gente que não gosta, de repente alguém se interessa, dá uma olhadinha. Só o fato de compartilhar, eu acredito que o YouTube já entenda que seja um conteúdo relevante. Tá, beleza? Aí de repente vocês vão estar me ajudando e ajudando o canal a dar uma crescida aí e atingindo o máximo de pessoas possível que gostem desse conteúdo. Tá certo, gente? E deixe seu comentário aí também, pode perguntar o que vocês quiserem, tá? Qualquer coisa mesmo aí que for relacionado a esse conteúdo aí, que se eu puder ajudar, se tiver o meu alcance, vocês podem ter certeza que eu vou
que eu vou responder, que eu vou ajudar. Responder eu vou de qualquer forma. E se eu puder ajudar, eu ajudo. Tá legal? Obrigadão aí, um abração e fiquem com Deus a todos aí.